Boa noite, boa noite, Rejane, boa noite, Mônica. Boa noite, querida. Eu não tô ouvindo, Mônica, tá? Não sei se é o fone, tá? Pelo menos eu não tô ouvindo. Eu não sei se o pessoal de casa tá ouvindo. Talvez sejam os. Tá me ouvindo? Agora sim. Então tá bom, então vai ficar sem fone. Pode ser que de vez em quando tenha alguns ruídos de cachorro, etc e tal, é do Ah, vizinho, tudo bem? normal, faz parte. Então, deixa Tá eu bom, então. falar para o pessoal que entrou. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos no penúltimo dia da nossa semana Mahasanga, que é o encontro de diversos profissionais, o encontro da comunidade, onde profissionais de diversas áreas trazem os seus conhecimentos no que diz respeito à saúde física, mental, espiritual. E aí eu convidei a Mônica, que gentilmente aceitou fazer parte. E a Mônica eu conheci, acho que em 2019, quando eu fui fazer um curso de Kiden Reiki com o Arjava, depois fiz com ela e descobri o quão maravilhoso. Já era reikiana, mas fiquei mais encantada ainda pelo reiki, depois de conhecer o reiki, o Jikiden Reiki com vocês. E aí, deixa eu apresentar aqui você, Mônica. Eu anotei, porque eu tenho, eu tenho apresentado às pessoas, eu leio antes da live o currículo, e acho que vou lembrar na hora, e eu esqueço e eu não tenho gostado de fazer isso, então eu anotei para não errar. Então, a Tudo Mônica bem. é mestra em Reiki Ocidental, Shihan pelo Jikiden Tá Reiki. cortando a ligação. Tá cortando o teu áudio. Deixa eu ver se melhora agora. Melhorou? Melhorou. Uhum. Coordenadora do projeto de Green Reiki no IPQ, Hospital Dia HC, Faculdade de Medicina da USP. Depois você me corrige se estiver errado. Não é o Hospital das Clínicas, HC é o Hospital das Clínicas. Tá certíssimo. Exatamente. Ótimo. Uhum. Especialista em acupuntura e facilitadora de constelações familiares. Então, Sim. minha querida, gratidão por ter aceito, por estar aqui. Eu passo a palavra para você. O título é Jikiden Reiki, não é? Aplicação e filosofia. Isso. Em primeiro lugar, obrigada por esse convite maravilhoso. Essa semana realmente é um trabalho muito bonito que vocês estão desenvolvendo. A Escola do Lago está desenvolvendo, e as palestras realmente extremamente é, deixam sementes para a gente degustar mais tarde, né? Um gostinho assim para degustar mais tarde. E obrigada pelo convite. Bom, querida, então, para falar de Dick Dereck e da filosofia, eu vou só dar uma introdução rapidinha, porque provavelmente tem pessoas que são do Reiki Ocidental, só para eles perceberem que o Dick Dereck não é uma outra escola, tá? Então, só para deixar situado um pouquinho. Então, o Mikao Usui, que é o fundador do Reiki, ele teve uma. Eu vou resumir do resumido. Né? Teve uma crise existencial e ele foi para um mosteiro para atingir o seu Anjuryo-mei. E o que é esse Anjuryo-mei? O Anjuryo-mei é um estado em que você pode chegar aonde a compreensão da vida atinge um outro patamar, né? E você pode ressignificar algumas coisas dentro da sua vida. E a vida, ela é tão generosa com a gente que ela dá algumas oportunidades desse Anjuryo-mei acontecer durante a vida, em algumas épocas específicas, principalmente de transição.
Ou senão, quando tem cortes na nossa vida. Por exemplo, que tipo de cortes que pode acontecer? Situações até meio traumáticas, por exemplo, acidente, ou se não, uma cirurgia. Tem gente que provavelmente você também conheça, que sofreu alguma doença séria, foi para a cirurgia, e depois da cirurgia mudou, ressignificou a vida. Tá? Então, é isso. E ele foi para o convento para isso. Só que depois de 3 anos ele não conseguiu, aí ele chegou para o monge e falou, eu acho que eu não consegui. Então o monge chegou e falou assim, então a última coisa que te resta é morrer. Por favor, não façam isso. Mas ele ficou preparado, porque o japonês acha que se você não conseguiu durante a vida, então talvez alguns instantes antes da morte você consiga ressignificar alguma coisa. Não é? Então ele foi no Monte Kurama para isso, meditou para morrer. Quantos dias demorou? 25 dias, 21 dias, um pouco mais ou menos, ninguém sabe, ninguém tinha nem relógio nem calendário. Então não dava para saber. E lá pelas tantas, por volta de 21 dias, ele realmente teve durante a meditação, ele teve um insight muito grande, ficou muito claro dentro dele, e ele percebeu, depois disso, ele foi para casa, e quando ele entrou, né, quando ele chegou na casa dele, aliás, as pessoas reclamaram com dor de estômago, não sei o quê, de dor de cabeça, ele colocava a mão e melhorava. Então ele foi no mestre dele. Aí o mestre dele falou assim, você conseguiu teu Andirame que veio em forma de cura, por favor, leve isso adiante para o pessoal, não guarda para você. Foi assim que, depois de 2 meses desse acontecimento do Monte Kurama, em 22, ele funda a Gakkai, que é uma associação com alguns amigos que ele já tinha. E ele queria era mostrar para os amigos dele essa forma que ele conseguiu, que se chama Shinshin Kaizen Usui Reiki Ryoho, método de cura natural para mente e corpo com Reiki do Usui. E o que é isso? Reiki é uma palavra que já tinha naquela época, então não é nenhuma novidade, mas quando Reiki naquela época significava energia da alma. Que alma? Nossa, não, é uma alma coletiva, é uma alma universal, onde todos nós estamos interligados. Né? Então, esse reiki do Usui que ele fala é a vivência que ele teve, que veio em forma de cura, por isso que o método dele chama método de cura natural para mente e corpo com reiki do Usui. Tá? Muito bem. Porque ele acreditava que as doenças, o pessoal começa a ficar doente tanto emocionalmente quanto fisicamente. Então, por isso que ele fala Shinshin Kaizen, cura natural para a mente e corpo. Para isso, então, quando ele funda a Gakkai, tem vários alunos, dentre eles o mais conhecido é o Hayashi, que tem uma aluna, a Takata Sensei, que traz o Reiki para o Ocidente. E tem a Chioko Yamaguchi Sensei, que deixa o Reiki lá preservado no Japão, né? E a família dela toda do Japão deixa o Reiki bem preservado. Isso quer dizer, então, que ele não sofreu as influências e as modificações do Ocidente. Por isso que isso se chama Jikiden Reiki, ensino direto, tal e qual Hayashi e Usui ensinou. Então, não é nova escola, é a tradicional, tá? Muito bem. Então, na Gakkai, quando você entrava na Gakkai, aliás, até hoje, você vê um placar. E nesse placar está o Gokai, que são 5 princípios, 5 princípios, ou regras de conduta. E são essas regras de conduta que vão nos dizer algo. Tá? Hoje em dia, inclusive aqui no Ocidente, algumas firmas, você entra, tem uma placa com a filosofia, né, da empresa, os propósitos da empresa, os fundadores da empresa. Então, começam a chegar no Ocidente esse tipo de ideia também de passar adiante quem é que somos nós, né? Muito bem, e esse Gokai, essa regra de conduta, ele dá para nós com frases simples para nós repetirmos todos os dias.
E o Gokai, para ele, é um Kotodama. Kotodama é uma palavra japonesa que quer dizer koto, palavra, dama, tama, alma. Palavra com alma, palavra com peso. Seria mais ou menos que nem o indiano fala o mantra, certo? Só que o Kotodama, que nem o mantra, tem que ser recitado na língua original que foi criado. Simplesmente assim. Então, por isso que o Kotodama você recita em japonês, né? E são regras de conduta que ele nos passa para a gente aplicar isto no dia a dia. Essas regras de conduta são a base filosófica do Reiki. Tá? Então, nós vamos agora dissertar um pouquinho sobre essas regras de conduta, até onde a gente pode aplicá-las no nosso dia a dia e como é que eu posso conviver com essas regras de conduta. Então, a primeira coisa que aparece escrito no Gokai é Shofuku no Hyo Manbyo no Reiyaku. A arte misteriosa de convidar a felicidade, ou a medicina espiritual para todos os males, porque o Sui achava realmente que o Reiki podia tratar tanto o emocional quanto o físico. Muito bem, vamos ao Gokai. A primeira frase que se diz é Kyo dake wa. Kyo dake wa. Quem quiser repetir, pode repetir. Kyo dake wa. Muito bem. Kyo dake wa quer dizer só hoje, isto. Wa é uma partícula que dá esse isto, certo? Kyo dake wa. E isso é importantíssimo. O que o Sui quer nos dizer com isso? Ele quer nos deixar no presente absoluto, certo? Presença absoluta, integral, plena. Como é que você consegue isso? Você consegue isso através do seu tandem. Tandem, para eles, é um centro energético diferente dos chakras, que nem existe nos indianos, na yoga, etc. e tal. É um centro energético que se situa esses 3 dedos embaixo do umbigo e esses 3 dedos para dentro do umbigo, ok? Então, e nesse centro é que se chama Tandem. O Tandem é aonde acontece o mundo para o japonês e para o chinês. Se tem cerimônia do chá, uma cerimônia do chá vai sair perfeitamente bem se ele estiver no Tandem. Tá? Ele vai atravessar a rua no Tandem. Ele vai fazer o Aikido no Tandem. Artes marciais usam o Tandem. Tanto também os chineses no Tai Chi Chuan, ou se não no Qigong, porque é o nosso centro aonde estamos presentes. Com presença absoluta, integral. E é isso que importa, porque eu não tenho mais domínio, desculpa, do que já foi ou do que há de ser. É só o presente que me interessa, certo? Kyoda wa e Karuna, a segunda frase. E Karuna. Muito bem. E Karuna, não se zangue. Por que não se zangue? Esse na é interessante a gente perceber que é uma partícula que me remete a uma pessoa que já tem uma experiência a mais que a minha e que fala, e Karuna, não vale a pena, sabe? Eu já passei por isso, esquece, né? E Karuna, né? E esse Ikaruna, por que não é para a gente fazer isso? É uma raiva que nós temos, e raiva é uma coisa reativa. Eu reajo, porque eu não estou no meu tandem, certo? Eu não estou presente, e quando eu reajo, é uma reatividade a um estímulo exterior que eu deixei entrar, eu saio do meu tandem e eu perco o controle de mim e da situação. E eu explodo, eu fico verde de raiva, e sobe tudo, né? Eu fico vermelha, e aí pronto, acabou. Já descontrolou tudo. E raiva não é bom, porque é uma coisa destrutiva. É diferente do outro que eles falam, o coruna. O coruna é uma irritação. Qual é a diferença entre raiva e irritação? Por exemplo, quando você está dirigindo o carro,
e você vai parar no farol e tem alguém que te corta imediatamente e para na tua frente. Você pode se irritar. Poxa vida, nossa senhora, eu não precisava ter feito isso. Mas tudo bem, hoje é sexta-feira, tranquilo, vamos relevar. Se você tiver raiva, você já sai do teu carro com os dois pés na porta do indivíduo que olha assim, entendeu? E se começa a agredir a pessoa do nada. Então, é destrutivo. E essa raiva destrutiva, você sempre acaba lançando essa raiva em cima de pessoas que não têm nada a ver com isso, com o motivo da raiva, e são próximas a você. Né? Então, a gente está cheio de exemplos por aí, como que uma raiva pode levar a consequências horríveis dentro de uma família, por exemplo. Tá? É destrutivo. Ah, outra coisa, a raiva, ela dá uns efeitos fisiológicos em você. Ela não só destrói você, te tira do eixo e do teu também e você explode, mas ela tem um efeito nocivo para você. É a suprarrenal que começa a funcionar demais. A tua pressão aumenta, os teus batimentos cardíacos aumentam para você, a tua respiração, ela é descontrolada, você começa a suar, você começa a sair de você, se bobear, pode acontecer uma coisa pior. Então, realmente a raiva não é bom. Por isso que ele fala, e karuna, é tóxico. Certo? Esse é o primeiro coisa. E você, durante o dia, você perceba se você entrou na raiva ou não. Né? Fica difícil, assim. O segundo princípio que ele fala para nós, para a gente ficar atenta, é o Shinpai-suna. Shinpai-suna. Muito Chimpaizuna. bem. É não se preocupe. Desculpa, não se preocupe. E esse se, desse não se preocupe, já me dá uma indicação de que, diferente da raiva, que é uma coisa reativa que vem de fora, eu mesma produzo a minha preocupação, eu a crio. Eu fico patinando nas ideias e na preocupação que não vai me levar a lugar nenhum. Né? E quanto mais eu me preocupo com uma coisa, mais eu saio de novo do meu centro, mais eu perco o controle, mais eu saio do meu tandem, mais eu não consigo enxergar as coisas, mais eu me desgasto, mais o meu cérebro se cansa. E eu não consigo mais raciocinar, porque aí me dá um cansaço incomensurável, porque eu não cheguei a conclusão nenhuma. Só nessa preocupação, dessa patinação toda. Eu me Ansiedade. preocupar, não é verdade? Fica assim o tempo inteiro. E essa preocupação toda, ela não me leva a uma ação. Porque de tanto patinar das ideias, eu fiquei cansada. E essa energia de ação, esse ki de ação, a força de ação, perdi do cansaço que me deu. E aí eu entro numa passividade, né? E eu espero, sei lá, um milagre. Oh, Deus, me ajude, um milagre. Opa, ajuda-te que o céu te ajudará, diz um, né? Um conto, né? Por aí. Então, esse ki de ação, você perde isso. Agora, diferente da preocupação, se você refletir sobre um assunto, na reflexão, você pode chegar a uma conclusão e pode ativar o teu ki de ação. Então, diferente de preocupação, reflita. Reflita, reflexão sempre vai levar a um passo adiante. Enquanto que a preocupação te paralisa, você entra na passividade, você não faz mais nada. Principalmente tem uma coisa que essa preocupação faz via passividade, ela te isenta de qualquer coisa, de qualquer tipo de responsabilidade. Os outros são responsáveis, né? Então, se preocupação pagasse a conta de luz, eu acho que teria um monte de gente, né? Pagando conta de luz tranquilo assim, né? Mas não é bem assim que funciona. Né? Então, eu não posso pagar a conta de luz. Ai, meu Deus do céu, não posso pagar a conta de luz. Meu Deus do céu, o que que vai acontecer? Meu Deus do céu, paguei conta de luz? Não. Agora, se eu refletir em cima, sim, não posso pagar a conta de luz, o que que eu posso fazer?
Já vem automaticamente. Ok, esse mês eu tô apertada, eu vou fazer brigadeiro, vender brigadeiro, quem sabe com o dinheiro do brigadeiro eu pago a conta de luz. Tá? Então, me leva a uma ação e a uma resolução, de modo que eu tomo de novo em minhas mãos a responsabilidade daquilo que é meu. Tá? Então, e Karuna, a gente tem que saber fazer, né? Tem um plano A e um plano B, via a reflexão, porque a preocupação não te leva a lugar nenhum. Por isso que o Sui fala que essas duas primeiras regras de conduta, elas são tóxicas, são atitudes tóxicas no nosso dia a dia. Não nos levam a lugar nenhum, nos Claro. paralisam, certo? Muito bonito, mas fazer o quê? Aí nós temos a terceira regra de conduta, eu acho para mim a mais bonita de todas, que é o Kanshashte. Seja grato, né? Então, é o remédio para as outras duas. Por quê? Tem uma frase do Tadao Yamaguchi que eu amo de paixão. Frequência superior transforma a frequência inferior. Simples assim. Porque no coração, ou você tem gratidão, ou você tem raiva. As duas frequências não cabem no coração ao mesmo tempo. É uma questão de escolha. Frequência superior. Mônica, a frase do Tadal é frequência superior. Frequência superior transforma a frequência inferior. Energia Sim, superior transforma energia inferior. Simples assim. Né? simples e Qual perfeito. as. Oi, bem. Simples e perfeito. Simples assim. Se você entrar no seu coração, por exemplo, se você fechar o olho um pouquinho só e imaginar seu coração, olhar para o seu coração, e ele estiver sorrindo, você imediatamente muda a frequência. Imediatamente. Não tem, não cabe. E isso é o bom dessa gratidão. A gratidão, e não é gratidão no sentido, eu sou grata pela vida que me deu, eu sou grata porque eu não peguei Covid, eu sou grata disso, daquilo lá. Isso é barganha. E gratidão não é para ser barganhado. Veja só, o verbo, você diz, eu sou grata. Você não diz, eu estou grata. A gente nasce com a gratidão dentro da gente. E se a gente está grato, é que a gente esqueceu dessa nossa característica, dessa nossa qualidade de gratidão sempre presente na nossa vida. Kanchaste. Então, essa gratidão sempre nos acompanha. Nós é que esquecemos que temos. Nós é que esquecemos que somos gratos por natureza, pela nossa natureza humana. Nós somos gratos. E o que acontece? Veja só, essa gratidão, quando ela nasce a partir do coração. Parece uma flor que vai desabrochando no coração, certo? Isso tem uma razão de ser. Porque o coração, ele tem um campo eletromagnético 500 vezes maior do que o cérebro. Então, tudo passa pelo coração, apesar que o japonês tem essa relação de coração e mente, é uma coisa assim, que é o shen, que eles falam, né? O kokoro, né? Então, é uma única coisa só. Então, o coração, ele é responsável, inclusive ele acalma o nosso sistema nervoso autônomo, influenciando todos os outros nossos sistemas do corpo, o quão importante que é, numa única respirada, inclusive. E você sabe disso porque você é professora de yoga, na yoga você também faz isso. Você acalma e entra num estado em que você pode chegar a esse estado de gratidão, não queria ser redundante, acabei sendo, né? E quando você entra na gratidão, né, essa gratidão te gera uma confiança tão grande em algo maior que você sente que você está unida a algo que está fora de você. E é nesse momento
da gratidão, o pessoal adora dizer que é o universo, né? Como é que é? Seu desejo é uma ordem, o universo diz, não é bem assim que acontece. Porque o universo sempre tem as possibilidades para nós aí. Sempre. Mas através da gratidão, nós conseguimos enxergar. Não é que veio, tá lá, é que nós não víamos. Esta é a coisa. Kanshashite. Então, e outra coisa interessante com o universo, veja só, a gratuidade do universo. Gratidão e grátis têm a mesma origem no latim, que é graça. Então, e se eu me abrir para essa gratidão da gratuidade do universo que está lá o tempo inteiro, eu posso me preencher do jeito que eu quiser, com essa gratidão que desabrocha. E por isso que essa gratidão, ela é o remédio dos outros dois, certo? Então, e isso você faz no teu dia a dia. Você deixa desabrochar essa gratidão. Ela está lá o tempo inteiro, ela sempre teve, né? Então, depois de você, Kyodakewa Karuna Shinpai Suna Kansha Shite, você vai para o Gyo-Hageme, certo? O Gyo-Hageme é cumpra o seu dever, faça a sua missão, vai atrás daquilo que você acha que é a sua missão, aquilo que te dá sentido na vida. E nesse contexto, tudo o que aparece na tua frente faz parte do Gyo. Mesmo as tuas escolhas. Faz parte do teu Gyo. Tem gente que demora para perceber o Gyo, né, o sentido da vida, e começar a viver nesse sentido do Gyo, para realizar o Gyo. O Mikao Sui mesmo foi um desses, não é verdade? Só em 1922, 4 anos depois ele morreu. Pronto, acabou o Gyo. Não tinha mais o que fazer. Por que esse Gyo é importante? Porque ele vai me dar um sentido da vida em que todas as minhas células têm força o suficiente de propulsão para fazer algo, em colocar algo, a missão. E aí se torna quase que um sacerdócio, com todos os ônus e com todos os bônus, né, que um sacerdócio tem. Não quer dizer que você vai virar sacerdotisa, mas é a dedicação da coisa toda. Uhum. Né? Você só consegue se dedicar em algo quando você se encontrou naquele algo. Quando você percebe que isso é um propósito para você. Isso te dá um propósito, te dá um sentido. É isso que faz você levantar da cama de manhã cedo. Não é? Então, você tem que saber, imagina só, isso aí te dá, inclusive, um determinado tipo de perseverança, tá? E você todo dia está lá de novo, com todos os percalços que isso pode te apresentar, mas você está lá, porque você acredita naquilo com todas as tuas células. E isso te torna resiliente. Imagina Galileu Galilei, da teoria do heliocentrismo, dizia que a Terra girava em torno do Sol, foi para a Inquisição e teve que negar. Não, é o Sol que gira em torno da Terra. E o que ele diz quando ele é obrigado a fazer isso, para ele não morrer? Ele fala para si mesmo, e por se mueve, claro que ela se move ao redor do Sol. Ele não abriu mão. Por mais que ele foi resiliente, ele deu uma de bambu, né? Mas ele não perdeu naquilo que ele acreditava, naquilo que ele queria mostrar. Imagina só se Einstein não tivesse desistido de estudar, porque falaram que ele não tinha jeito, né, nos estudos, o que seria da física, meu Deus do céu?
Ou se não, por exemplo, outro exemplo, Shakespeare. Meu Deus do céu, sem as peças de Shakespeare, como é que a psicologia ia fazer, gente? Né? As peças de Shakespeare cheias de questões existenciais, filosóficas, psicológicas. A essência humana está descrita em cada coisa, né? Cada peça dessas. Imagina o buraco que seria. Ou se não, mesmo aqui no Brasil, os nossos músicos, nossos escritores, veja Facundo Telles, imagina só, sem os livros dela, como é que seria, né? Então, e esses talentos, esse sentido de vida, essa missão, você converte em talentos. Né? Então, essa diversidade de música, da arte, ciência aplicada, matemático, a mente de um matemático, meu Deus do céu, é aonde você se identifica é que a tua missão vai ser. É o teu guiô que vai te levar lá, o teu propósito te leva lá. Não é à toa que você tem um determinado, é, uma determinada faceta onde você funciona melhor, porque essa é a tua missão, certo? Porque você fica apaixonada por aquilo que você faz, certo? Muito bem. Depois desse guiô, Ademir, o que nós temos? Do Kyoda Kyowa Ikaruna Shinpai Suna Kancha Shite Gyo Hageme, nós temos o Hitoni Shinsetsu ni. Hitoni Shinsetsu ni. Então, vou repetir em duas frases. Hitoni Shinsetsu ni. Hitoni Shinsetsu ni. Hitoni Shinsetsu. Seja gentil com os outros. Esse ni me dá a ideia de para, em direção a. E aí é muito legal, porque a Kyoko Yamaguchi, ela fala assim, sim, depois de você treinar os primeiros 4, você vai lá no Hitoni Shinsetsu ni, vai lá fazer reiki nas pessoas. Então ela dava o ar da graça dela assim, sim, claro, por quê? Porque reiki era a vida dela, era o guiô dela. Então, hoje em dia você pode falar esse Hitoni Shinsetsu ni, seja gentil, todo japonês é gentil, você sempre vai ter um japonês sorrindo, isso tem uma história atrás, né? Porque vai que de repente na tua frente acende o canon, né? E você não está sabendo, então é melhor ser gentil, né? Com a Avalokitesvara, né? É melhor ser gentil. Nunca se sabe se ela aparece em forma de Laís e eu tenho que ser gentil com a Laís, né? Né? Assim. Então, mas isso também tem a ver com aquilo que o Dalai Lama fala o tempo inteiro da compaixão, né? O budismo da compaixão, a Mahayana, né? Ou se não, o que o cristianismo também fala sobre o amor ao próximo. Praticamente todas as religiões têm esse lado do se ver ao próximo, né? Se olhar, ter a compaixão, o amor ao próximo. Mas como é que isso funciona? Você só consegue fazer isso se você já percebeu o teu guiô, que a gente falou, o teu guiô Agame. Porque através do teu Gyo Hageme, você consegue fazer plenamente aquele teu propósito. Não é verdade? É. Quando que você vai chegar e Hitoni Shinsetsune, seja gentil, você vai naquilo em que você é plena, aquilo que está transbordando em você. Sejam algumas, uma, duas, três, 4 qualidades suas. Mas você não vai naquilo que está em carência, onde você necessita. Você vai na onde está pleno, onde você transborda. É aí que você vai. E é aí que a pessoa pode perceber o quanto que você pode dar. Ah, então, se doar com aquilo que você tem de mais precioso, transbordando. Ah, Mônica, então dinheiro não adianta? Dinheiro sempre adianta, principalmente para algumas ONGs. Não vou descartar o dinheiro, a energia do dinheiro, que ela é importante. Porém, a presença da pessoa é muito importante também. Naquilo que você pode mais. Eu tenho tempo para dar. Nossa, quem é que tem tempo? Tempo é um dom precioso hoje em dia. Então, se eu tenho esse tempo você para dar ou escutar a outra pessoa,
ou acolher a outra pessoa, ou sim, como diz a Kyoko Yamaguchi, fazer um reiki nessa pessoa, né? Ter um pouquinho de ouvidos para essa pessoa. Aí me lembra muito, tem um livro chamado Momo, que me falaram que está traduzido também em português, dá licença. Foi traduzido em português, é do Michael Ende, que escreveu também a História Sem Fim. Momo é uma menininha pequena que chega numa cidade e que se hospeda no estádio vazio, caindo, né? Um estádio antigo, velho, caindo. E as pessoas, resumindo, as pessoas chegam para ela e conversam com ela. Ela fica só assim, prestando atenção. E aí, cada pessoa que vai falar com a Momo, depois é comentado na cidade que a Momo resolveu os problemas da pessoa. A Momo não resolveu nada. O que que a Momo fez? Ela teve naquela presença completa, plena, do tandem, escutando a pessoa. Que lindo! Quem hoje escuta assim? Quem hoje tem esse tempo de escutar alguém com os dois ouvidos, com os olhos, com o nariz, com a boca, com todas as células do corpo? Nossa, Mônica, isso é tão importante que hoje tá todo mundo tão viciado em WhatsApp, às vezes até mensagem de áudio tem as pessoas não gostam de escutar, eu vou perder muito tempo se eu escutar esse áudio, tá muito longo. Quando você foi falando, eu fui lembrando que isso é tão importante, a presença. Hoje de manhã houve uma palestra sobre a questão do abraço e a palestrante falou que estava falando de estratégia de saúde mental e ela falou exatamente isso que você está trazendo, de a presença, faça uma ligação para alguém que você há muito tempo não fala, ou para os seus pais, avós, dê a sua presença que já é muita coisa, especialmente agora, onde as pessoas estão muito fragilizadas, né? É simples, mas é o que a gente precisa. Exatamente, exatamente. Porque ninguém mais tem isso. Ninguém. Muito pelo contrário, quando você está falando com a pessoa, de repente ela pega o celular. Não, pode continuar falando, eu estou prestando atenção, né? Tá mesmo prestando atenção? Tá nada. Não, só um pouquinho essa ligação é importante para mim. Prioridades. Oi, então para que tentou? Mas nada contra, por favor. Aí eu chego e falei, me dá 5 minutos, eu agora não tenho tempo para você. Volta E a depois. gente percebe isso em coisas simples também. Ontem eu fui na padaria e a moça que me atendeu, ela se virou para mim, sorriu com os olhos e falou umas duas frases gentis, mas aquilo me deixou tão impressionada porque ela foi tão atenciosa. Para mim, eu ganhei a noite com aquilo ali, uma coisa simples, mas que fez minha noite. Exatamente. Só de olhar diferente uma pessoa, né, sorrir com os olhos, você já fez algo, você se doou, ela transbordou naquilo que ela mais tinha, né, naquele momento para você, né? Exato, a Então, gente. é na plenitude que esse Hito Nishin Setsuni funciona, e não na carência, tá? E muita gente pensa que no cuidar, então eu vou cuidar do outro, então eu fiz, não fez nada. Então, acabou fazendo sim alguma coisa, porém, será que fez com o coração? Será que fez com a alma, com todas as células? Né? Será que realmente estava presente? Será que realmente se dedicou em escutar no silêncio aquilo que aquela pessoa precisava dizer e não conseguiu dizer? E você, no silêncio que houve, conseguiu perceber? Isso me lembra muito um conto do Rubem Alves, A Escutatória. Hoje seria interessante, né, o pessoal ir atrás dessa escutatória de novo. Quer dizer, entre um silêncio e outro, o silêncio é preenchido, né? Entre uma fala e outra, aliás, existe um silêncio que é preenchido com o eco da fala do outro.
ainda. Tá? E respeitar esse tempo de fala, de silêncio, para que as palavras possam ser absorvidas ou dentro de você, ou se não para a pessoa, que até você pode falar algumas coisas e a pessoa precisa ouvir, então está na tua plenitude de falar para ela alguma coisa. Tá? E dá o tempo da pessoa absorver isso tudo. Tá? É só acontece no silêncio. Não é com ruídos ao redor. E esse silêncio, de novo, eu só posso se eu tiver plenamente presente no meu tandem. O mundo funciona através do tandem. Então, ou eu percebo isso, ou não vai dar muito certo, não. Então, Tonishin Setsumi. Seja gentil com os outros. Por isso que no final do Gokai, do rolo do Gokai, está escrito Asayu Gashoshite Kokoro Nimenjui Kuchi ni Tonayo, que é de manhã à tarde, de manhã à noite, né? Fique em Gashô e recite alto com o coração as palavras, né? Kyoda ke wai karu na shinpai na kancha shite gyohagene hitone shinsetsu ni. Por quê? Tadao, ele teve em 2018 num congresso sul-americano de Jikiden Reiki, onde num dia ele falou para o pessoal do Reiki Ocidental e do Jikiden Reiki junto sobre o Gokai. Que o Gokai é um exercício diário. Não é para ser recitado e guardado. Vou fechar meu caderninho. Não, é para você levar esse Gokai e exercitá-lo diariamente. E no final do dia, quando você recitar o Gokai, não é uma oração, tá? É um exercício, tá? Dessa filosofia toda. Você perceber ao recitar qual a parte do Gokai que ficou hoje um pouco demandada, né? Sem atenção, etc e tal, para ver se amanhã, aí você pode se corrigir para o amanhã, falando, não, ok, amanhã eu preciso prestar um pouco mais atenção, eu não preciso explodir com fulano de tal, né, só porque ele não me trouxe um gráfico cor de laranja, mas ele me trouxe em verde, então não preciso explodir, qualquer coisa assim, né, e se eu posso me preparar, e se eu fizer esse exercício diário do Gokai, ao tempo, com o tempo, ele vai estar tão intrínseco nas minhas atitudes que de sozinho o Gokai, ele já se realiza, vira uma ação diária. E isso que o Tadao falou me deixou tão impressionada, marcada. Sim, o Gokai ele faz uma diferença no nosso dia a dia. Tem filosofias semelhantes ao Gokai, essas 5 regras de conduta? Tem, sim, senhor. Só que eu acho o japonês, pelas frases curtas dele, de dizer, simples e curtas, que nem você mesmo percebeu, ele te deixa mais centrado ainda no tandem. Claro. Né? E essa lição diária que eu queria deixar para vocês, quer dizer, é uma ação, é uma aplicação diária para ser feita, para a gente pensar, refletir, não, né? Pensamento patina, a gente já sabe, refletir a respeito disso, né? Qual é o benefício que eu posso, que isso pode me gerar? Contanto que eu também, eu tenho essa, como é que eu vou falar? Esse hábito dentro de mim criado já, não é? Então, era mais ou menos isso que eu queria dizer, né, sobre o Gokai e as 5 regras de conduta que podem nos dar um norte legal no nosso cotidiano. Ah, excelente, Mônica. Excelente. Enquanto você falava, algumas pessoas estavam escrevendo, mas eu não dou conta de. É muito rápido aqui no Instagram, mas eu vi Sim. que a Gabi interagiu muitas vezes, elogiando. E, Mônica, Uhum. realmente, gratidão por essa aula maravilhosa. E nos faz lembrar que o reiki não é só a questão da energia, né? Tem uma Não, filosofia profunda e simples, simples e profunda
simples como tudo que é divino e maravilhoso, como tem que ser. E faz diferença na vida da gente, reikiano, e realmente é maravilhoso. E como você colocou, tem que ser todos os dias, né? Tem que ser aquele automático no sentido de a mente ficar sempre no Gokai, para isso está ajudando a melhorarmos como seres humanos e dar um sentido maior para a vida. É bom demais. E também uma coisa bem legal da meditação Gachô, né, que ele fala Asayu Gachô Shite Kokoro, né, então, ficar no Gachô, ou se não, para quem não tem o hábito de ficar assim tão centrado, tem várias formas. Yoga é uma delas, né? Meditação é outra forma delas. E a outra, que nem eu falei, achar o nosso tandem para a gente ficar no nosso centro presente. E quando a gente está alguma coisa meditando, ou se não só na respiração, né? Só observar a nossa respiração entrar e sair pelo tandem é uma forma da gente estar presente. E essa presença no tandem, ela nos dá uma importância, Laís, porque a vida, o japonês não funciona de outra maneira. E quando eu faço a meditação no tandem, por exemplo, né? E o Gokai, as coisas fluem diferente. Flui, vem para você, mas não porque você tem algo especial. Não! É porque você abriu mão de alguma coisa que é aquilo que o chinês chama de wu wei. Quer dizer, você abriu mão de tentar ser controladora, dona de situação é uma coisa, controladora é outra, e no Vulvei ainda tem uma coisa bem legal, porque você observa como a natureza flui, o rio passa, né? Com as ondas e levando algumas pedras, você percebe isso e o quão benéfico isso pode ser para nós, seres humanos, em alguma coisa. Certo? Então, esse Vuvei, de você ficar nesse tandem, você se conecta a, a essa natureza de deixar as coisas passarem numa passividade completamente diferente daquela da preocupação que você é isenta de responsabilidade. Muito pelo contrário. Você, ao observar e ficar no princípio da não ação, você se permite ser integral, você se permite ser unida a isso tudo, entendeu? Então, por isso que esse pessoal vive no Tandem. Tem uma história muito interessante no, só porque, né, eu adoro falar do Tandem. A gente ainda tem uns minutinhos. O pessoal adora falar do Tandem, mas tem uma história bem legal. Tem um embaixador. Ele escreveu, inclusive, depois, quando ele voltou, o livro Hara, que, aliás, é complicado de achar esse livro em algumas... É quase que esgotado a edição e a editora não renova. E ele foi lá dar uma palestra no Japão, tanto dar a palestra, né? E aí, depois, no final da palestra, o organizador agradeceu, muito obrigado, todo mundo adorou a palestra e foi muito produtiva. Ele falou assim: eu não sei se foi tão que todo mundo adorou, que estava todo mundo de olho fechado. Aí eu falei que estava todo mundo no tandem, escutou com o tandem. Então, essa é a coisa, essa é a pegada. Então, não é dormir, é o tandem, eles focam no tandem, inclusive para escutar. Diferente da Momo, que fica assim, eles focam no tandem. Nós ocidentais não estamos acostumados, quando o japonês não nos olha e fica de olhar baixo, a gente pensa que não está prestando atenção. Está. Nós somos mais os ocidentais da Momo, que fica assim porque a gente consegue ver, né? Mas também é válido. A Momo, para ficar assim, ela está no tandemzinho dela, bonitinho, não é? Então, essa coisa que também nos dá, para o Reiki, inclusive, fluir melhor. Importante, claro, estar presente. Exato.
né? Agora, se alguém tiver ainda alguma dúvida, quiser falar, nós temos ainda alguns minutinhos, pode, agora a gente pode ler um pouco. É, acho que sinto muita diferença em fazer o Gokai em japonês e em português. Em português foi o. Ai, deixa eu. Rui Arruda que escreveu. Sim. Olha aqui eu para ler, né? Em Ele japonês, sempre. sinto a energia reiki fluir pelo chakra coronário, pés, mãos, imediatamente. Gratidão pelos ensinamentos. É, exatamente. Então, Rui, você está realmente da maneira certa fazendo, né? Recitando em japonês, né? Até porque é um kotodama, né? Então, nós sabemos. E kotodama, isso é um conceito bem shintoísta, né? Porque o Shinto, a religião primária do Japão é o shintoísmo, e eles não têm uma tradição escrita, é só tradição oral. Então, por isso que eles falam que o Kotodama a gente tem que tomar cuidado, porque qualquer coisa pode virar Kotodama. Eles têm essa pegada, né? Então, por isso que também japonês não é muito de falar. Quem fala somos nós, ocidentais, né? Feito não sei o quê. Eles não são muito de falar, eles são muito concisos. Tanto que, se você for ver lá, só aquele Kyoda Kewa não quer dizer somente por hoje, ou só por, é só hoje isso. Pá, pá, pá. Né? É muito mais, quase que categórico. Eu Muito acho bem, interessante, Rui. Mônica, isso que o reiki tem essa simplicidade, essa profundidade, o que muitas vezes assusta a nossa mente ocidental, não é? Ah, mas é só isso? Como assim só isso? É isso? Simples assim, só isso mesmo. Sabe? É exatamente porque nós elocubramos muito, né? Então, aquele Shinpai Suná fica lá na preocupação, arranjando não sei de quem, não sei. Não, é muito mais simples do que, né? E isso é uma coisa, essa simplicidade assusta que nem você falou. É uma coisa que o Ajava adora dizer. Reiki is so simple. Né? É realmente isso, né? É simples. Não tem nada, não era, o sonho não queria complicar a vida de ninguém. Não era essa a intenção dele. Ô, Mônica, fala um pouquinho para nós também sobre os cursos, os seus cursos de reiki, também quando o Arjava vier. Conta um pouquinho Ah, como está o sim. calendário. A Java ele vai vir em novembro, a partir do dia 20 de novembro ele está em São Paulo. Acho que a primeira quinzena de novembro ele está no Rio de Janeiro e na segunda quinzena ele está em São Paulo. E aí, como é que eu vou te deixar aqui anotado? Posso deixar em comentário o Ah, meu claro. e-mail para. Então, vou deixar aqui. Peraí, vou deixar aqui. E a Ah, live vai ficar ah, gravada, né? Vai oi? ficar gravada também. Vai ficar gravada e aí eu posso escrever lá também depois para as pessoas. Ah, legal. Bacana. Porque se tiver alguém interessado. Opa, cadê? Foi-se embora? Eu não consegui. A Java em São Paulo, tudo junto, @gmail.com.br. Achei, tá aqui. A Java em São Paulo, gmail.com. Aliás, gmail.com. Pronto, achei. A Java em São Paulo, gmail.com. Ótimo, vem para Itu. Vem, ou se sim, eu posso vir um dia para Itu. A Gabi também está me perguntando. Podemos fazer. Deixa só ver o que vai acontecer no Brasil, né? Aí a gente faz essa coisa. Mas a Java vem, as inscrições estão abertas. Quem quiser ir para o Rio, depois se inscrever nesse e-mail, eu posso dar o endereço da pessoa do Rio de Janeiro. E aí, quem quiser ir para o Rio, pode ir para o Rio, né? Vale muito a pena viver o Arjava, né? Você mesmo fez o Shoden com ele, você sabe o que significa. Ele é uma pessoa espetacular, ele é um mestre tanto. Então, realmente, e ele tem muito a ensinar. Nossa, ele consegue ficar falando assim horas a fio sem parar, né? É muito prazeroso escutá-lo, realmente é maravilhoso. Ele traz o espírito do reiki, a simplicidade do reiki, e É, fazer o
com você também, Mônica, que eu fiz o Okuden com você também, foi Sim, maravilhoso. sim. Recomendo. Obrigada. Eu também, né, por ser Shihan, eu dou o Shoden e o Okuden, tanto, por exemplo, no IPQ eu vou dar em agosto. Quem quiser entrar em contato também, aproveita nesse e-mail que eu também posso é, dizer alguma coisa lá do IPQ, que é o Hospital das Clínicas. Eu também dou em outros lugares. E também eu dou cursos de noções básicas de medicina chinesa e sou facilitadora, né, de constelação familiar. São as minhas áreas, é o meu guiô, sabe? Esses três pilares é o meu guiô. Eu me achei nisso e, nossa, todo dia de manhã, ó, A Gabi escreveu, eu quero fazer com você o Shoden, Mônica. E ela está beleza, elogiando. Gabi. A gente entra em contato, a gente faz, você vem aqui e faz um show comigo. Pode deixar, a gente entra. Né? Obrigada. Enfim, assim, eu acho que cada um tem o seu jeito de trabalhar, né? Eu acho que quanto mais naturalidade, que nem a Java faz, quanto mais naturalidade tiver, melhor é. Eu acho que a coisa flui mais, acho que sai mais. Por exemplo, enquanto eu estou falando com você, eu tenho certeza, não sou eu que estou falando com você, são todas as minhas células que estão falando com você, a minha plenitude que está falando com você. Dá para perceber mesmo. Então, minha querida, gratidão. Foi maravilhoso te ouvir. Gratidão demais. E Obrigada. quero dizer Eu também que que agradeço. aqui em Brasília também estamos de portas abertas. Agora eu estou em Brasília, né? Sim, Então aqui estamos de sim. portas abertas aqui na Escola de Yoga do Lago. Então, quem sabe um dia, né, Mônica? Ah, sim, uma boa ideia. Podemos fazer, por que não? Podemos sim, claro, né? Todas as possibilidades, tá aí. A gente faz. Olha, Laís, agradeço imensamente o espaço que você abriu para mim, para eu falar um pouco daquilo que, assim, me incendeia todo dia de manhã, né? Sobre o Reiki, sobre Jikiden Reiki, e simplesmente falar do Gokai. Falar do Gokai, eu poderia até falar mais, é que eu tentei resumir por causa do tempo que a gente tem no Insta, né? Eu agradeço imensamente e sucesso para você. Eu sei que amanhã é o último dia, então você vai fechar com chave de ouro numa meditação sensacional, não é isso? Gratidão, minha querida. Sim, amanhã vai terminar às 19 horas e a semana tem sido maravilhosa por pessoas como você. Tenho aprendido muito. Obrigada, Gratidão. minha querida. Obrigada, querida. Tá bom, então. Tchau, tchau, amor. Tchau, Tchau. tchau.